Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida. Estamos de volta e hoje no Corpo e Mente em Equilíbrio, que é o nosso quadro de saúde que conta com a parceria do Checkup Medicina e Diagnóstico. Vamos falar de uma doença respiratória muito comum nessa época do ano, principalmente, né? Que é a bronquiolite. Então, para a gente identificar sintomas e falar sobre cuidados, vamos receber aqui o pediatra, Dr. Arthur Lacerda. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, essa época, meninada já pequenininha costuma ter bronquiolite, mas essa época eu creio que é a época que mais se intensifica, na verdade? Essa é a época que a gente costuma se referir como a época do pico dos sintomas, né? Que é a época onde as crianças estão já frequentando a escola, ou os irmãozinhos mais velhos dos bebezinhos frequentando a escola, e chega o inverno e com ele chegam também as infecções virais, como por exemplo a bronquiolite. E então, vamos explicar para o pessoal, em primeiro lugar, o que é a bronquiolite, que muitas vezes é confundida, inclusive pelo nome parecido, com a bronquite. Perfeito. Então, a bronquiolite, ela é uma infecção causada por vírus que vai acometer o sistema respiratório, em específico uma parte bem pequenininha do pulmãozinho dos bebês que chama bronquíolo. O pulmãozinho ele é como se fosse uma árvore, então ele tem o tronco bem grande, que é a parte da traqueia, e ele vai se ramificando em partes pequenininhas, que é onde acontece a troca do oxigênio pelo gás carbônico, ou seja, a respiração. E a bronquiolite é uma inflamação causada por vírus dessa região bem pequenininha dos bronquíolos. E por isso ela é uma doença aguda, ela acontece de uma hora para outra, ela começa a manifestar sintomas. Diferente da bronquite, que é uma inflamação de uma região um pouquinho mais larga, que são os brônquios, e geralmente pode acontecer em qualquer idade. A bronquiolite é uma doença de bebês, menores que 2 anos. A bronquite acontece em qualquer idade e ela pode ser geralmente uma doença crônica, ou seja, a criança tem várias crises no decorrer do tempo e por conta disso ela tem essas exacerbações, vez ou outra, que são chamadas de bronquite asmática, popularmente. Então, assim, muitas mãezinhas, eu inclusive já passei por isso, quando falam, seu filho tem bronquiolite, como é bebê, né, acaba se assustando, mas é algo normal, que o tratamento é bem ameno, caso esteja assim, não esteja tão agudo, né? Exato. A bronquiolite, na maioria das vezes, é uma doença que vai ter sintomas leves a moderados. Em situações pontuais, a gente pode ter sintomas mais exacerbados, que aí vão motivar a gente a buscar o hospital, buscar o atendimento, para que com isso a gente tenha um atendimento mais específico. Quando a gente fala de uma bronquiolite normal, uma bronquiolite que evolui bem, a gente está falando de um sintoma gripal, geralmente. O bebê começa a espirrar, a tossir, a gente sente o peito mais cheio e isso pode ficar restrito a esse tipo de sintomas. A gente se preocupa quando o bebê costuma manifestar sinais de que ele está desconfortável para respirar. Ou seja, respiração mais ofegante. Quando o bebê respira, você consegue ver as costelinhas entrando, você vê o pescocinho se afundando a cada respiração. E isso tudo num contexto de uma respiração muito acelerada. Quando a gente percebe esses sinais, a gente fala, essa bronquiolite parece que está evoluindo com gravidade. Aí seria justamente a hora de buscar um atendimento mais específico, para a gente poder dar o suporte para essa criança. Qual que é a diferença nos sintomas da bronquiolite com uma gripe, um resfriado? E o que tem de comum e o que pode fazer que se tornam diferentes? Perfeito. Quando a gente fala de bronquiolite, a gente está falando de, basicamente, o começo muito parecido com um resfriado ou com uma gripe. Então, geralmente começa com tosse, coriza, pode ter um pouco de febre. Então, esses sintomas, principalmente do começo da bronquiolite, se confundem muito com o quadro gripal. Na maioria das vezes, a bronquiolite não vai evoluir ao ponto de causar sintomas respiratórios agudos, fortes na criança. Mas quando ela evolui, geralmente depois de 3 a 4 dias de sintomas, aí a gente consegue perceber os sintomas que são diferentes. Mas basicamente, o que acontece? Tudo que a gente vê acontecer na via aérea alta, ou seja, nariz entupido, muita secreção, tosse, acontece lá nos bronquíolos. Então, o bronquíolo fica entupido, com muita secreção, muito inflamado, e com isso a troca do oxigênio fica dificultada. Por isso, ele vai manifestar esses sinais de dificuldade de respirar, que aí vão ser essa respiração mais acelerada, os sinais de desconforto, costelinha entrando, pescocinho afundando, e aí é onde a gente se preocupa. E como se tratam de bebês, o tratamento, né, vai ser o mais, não vai, poucos medicamentos, né? Então eu queria que você falasse como que é esse tratamento. Perfeito.
Quando a gente fala do tratamento da bronquiolite, a gente sempre tem uma máxima dentro da pediatria que a gente fala que menos é mais. Então, quanto menos medicações a gente utilizar, a gente tende a ter uma resposta melhor. O que não quer dizer que a gente não utilize medicações, é claro. Então, a gente tenta dar o máximo de conforto para esses bebês. Geralmente, a lavagem do nariz com soro fisiológico, tanto na apresentação em seringa quanto na apresentação que vende na farmácia mesmo, pronta, ajuda muito a aliviar a obstrução das vias aéreas e com isso alivia bastante o desconforto respiratório. Outra medida que às vezes a gente costuma utilizar são os broncodilatadores, que é a famosa bombinha. Alguns bebês têm uma boa resposta a essa medicação e aí nessas situações a gente acaba usando no arsenal terapêutico. E em situações onde a doença já se encontra mais avançada, aí a gente lança mão do artifício do oxigênio, que pode ser um suporte necessário para essa criança, esse bebê, passar por essa fase sem tantas dificuldades e a gente conseguir dar o suporte para que ele se recupere. A inalação também, ali, a famosa fumacinha também faz parte do processo? A inalação também faz parte do processo. Muitas vezes a gente utiliza dessa inalação para fluidificar essa secreção e ajudar também a que a criança consiga eliminá-la. Uma coisa que pode ajudar também é quando a gente fluidifica a secreção, ter a atuação de um outro profissional, por exemplo, um fisioterapeuta, que vai atuar ali ajudando essa criança a eliminar essa secreção e com isso melhorar o desconforto respiratório. É isso até que eu queria falar, né? Porque a criança, bebezinha, ela não sabe, né, soar o nariz. Isso. Então, fica aquela secreção ali acumulada. E aí, acho que a agonia de toda mãe e pai, da vontade de ajudar e não tem como. Qual que é a melhor opção? Porque, assim, a gente vê nos vídeos na internet, gente fazendo esse soro com a seringa. É eficaz, não é? Qual outra forma que pode se fazer? Existem hoje em dia uns métodos de sugar. Qual que é a melhor forma de ajudar? E quem está assistindo a gente fala, estou passando por isso, o que eu faço para ajudar meu filho a respirar? Perfeito. Principalmente para quem está passando por essa situação nesse momento, né? A gente sabe que agora está na época de maior frequência dessa bronquiolite. As medidas que a gente costuma utilizar são justamente a lavagem do nariz com o sorim. A gente vê muito nas redes sociais vários vídeos das pessoas fazendo essa lavagem, muitas vezes de maneira incorreta. Então é sempre importante a gente reforçar qual que é a maneira correta de fazer a lavagem. O ideal é que a gente utilize um volume um pouco maior de soro. Então, para bebezinhos assim, na idade entre 6 a 12 meses, um volume entre 5 a 10 ml de soro e que ele não seja colocado no narizinho com muita pressão. Porque se você oferece muita pressão na hora de colocar o sorinho, ele pode acabar indo para o lugar errado, ou seja, ele pode ir para o ouvido, causar uma infecção de ouvido e a gente está causando outros problemas ao invés de resolver, que é o que a gente gostaria de fazer. Outra opção são as medicações que já vêm prontas, principalmente os soros que já vêm embalados e que eles são feitos em forma de spray, eles auxiliam bastante também. E a sucção é uma possibilidade de ser usada também. Existem alguns dispositivos aí à venda no comércio, existe sucção com a boca, sucção manual também, que podem ser utilizados depois que você lavou o nariz, você usa o sugador para justamente puxar o que ficou ali de secreção e aí você consegue dar um alívio importante para o sintoma da criança. Mito é verdade que deixar o bebê ali no calor do banheiro, naquela fumaça do banheiro, no vapor do banheiro, ajuda também nesse tratamento? Não é mito, é verdade. A gente colocar o bebê naquele aspecto de sauninha, fechar a porta do banheiro, deixar o vapor de água evaporar, ajuda bastante a aliviar. Acaba funcionando como se fosse uma nebulização de maneira artificial, né? A gente cria ali um ambiente que tem bastante vapor d'água, isso fluidifica a secreção e ajuda a aliviar também os sintomas. E de maneira mais fácil, porque a gente sabe tanto que é difícil colocar aquilo lá no bebê e o bebê ficar quietinho, né? Eles ficam muito irritados. Tem que fazer enquanto o bebê dorme. E dá certo fazer enquanto eles estão dormindo? Ou é o mesmo efeito? Desde que seja feito da maneira adequada, que você consiga acoplar bem a máscara, o efeito é o mesmo. Então, não necessariamente ele precisa estar acordado. É bem mais difícil fazer com o bebê acordado, principalmente aquele bebê que já é mais bravo. É verdade. E por fim, eu queria que você deixasse aí um conselho, uma dica para cuidados mesmo na prevenção, né, dessa doença. Quando a gente fala da bronquiolite, mais importante é que a gente saiba prevenir, porque o tratamento a gente é bastante limitado em termos de medicações que a gente pode utilizar. Então, para você que tem um filho pequeno ou que tem irmãozinhos, às vezes, em casa, lembrar de sempre lavar as mãos antes de entrar em contato com o bebê. Se você estiver sintomático, com sintomas respiratórios, gripado, evite entrar em contato com o bebê sem pelo menos utilizar uma máscara ou pelo menos fazer uma higiene adequada. E isso vale para os irmãozinhos também. Às vezes, quando chegar na escola,
trocar as roupinhas, tomar um banho antes de entrar em contato. E se os meninos estiverem gripados, evitar esse contato mais próximo, porque o que pode ser um resfriado para uma criança maior, para um bebezinho pode ser uma bronquiolite. É verdade. Muito obrigada pelas informações, pelas orientações. Muito bacana a gente falar sempre desses assuntos de doenças respiratórias que nessa época agora pega todo mundo aí. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, viu, doutor? E você sabe, né? Com essa chegada do outono, do inverno, os casos de doenças respiratórias em crianças aumentam, como eu acabei de falar. Elas atingem principalmente bebês de até 2 anos e são causadas, na maioria das vezes, por vírus como o VSR, que é o vírus sincicial, que são vírus respiratórios. Os sintomas preocupam, são tosse, febre, chiado no peito, dificuldades para respirar. E o diagnóstico precoce, com o apoio de exames clínicos e laboratoriais, fazem toda a diferença para garantir um tratamento adequado e evitar complicações. Exames como o painel viral respiratório e a radiologia ajudam a identificar com precisão o quadro do paciente, oferecendo então um diagnóstico preciso e, com consequência, um tratamento direcionado. Outro exame que pode contribuir com o diagnóstico preciso é o PCR, que ele monitora outras infecções. Então, para você saber mais e tirar todas as suas dúvidas, entre em contato pelo telefone 3303 1000, combinado? Check-up, resultados a serviço da vida.